Boa tarde. Numa sociedade completamente sexualizada, você consegue imaginar pessoas que não façam sexo, não tenham desejo sexual? É estranho para a gente imaginar, mas esse grupo existe e, assim como os outros grupos, precisam ser respeitados, né? Eu acho que a sociedade ainda, infelizmente, continua muito homofóbica e muito preconceituosa quanto à diversidade sexual. Então, por isso eu trouxe hoje a Elizabeth Oliveira, ela é educadora, pedagoga, e tem toda uma pesquisa sobre diversidade sexual e assexuais, que é muito interessante. Beth, muito obrigada pela presença, Eu é viu? que agradeço o convite. Você estava louca para te entrevistar, né? Assim, É sempre bom falar da pesquisa. sim. Beth, me diz uma coisa, para o público começar a entender, né? Quem são os assexuais? Como é que a gente... Bom, os assexuais são pessoas que têm, claro, uma diversidade muito grande entre os assexuais, mas uma característica que parece constante é que eles não têm interesse por sexo. Tá? Grande parte não tem interesse. Se tem interesse, tem condições específicas para esse interesse acontecer. Tá? Então, são pessoas que podem não se interessar por sexo e não se interessar também por relacionamentos amorosos. Ou então, Certo. podem não se interessar por sexo, mas ter interesse, sim, por relacionamentos amorosos. Ah, ok. Pode então ter o interesse sexual, mas não afetivo. Isso entra também Exatamente. dentro? Um dos pilares dos estudos de Tá. assexualidade é que, para os assexuais, sexo é desassociado de amor. Então, amor e sexo Certo, são coisas interessante. diferentes e é uma coisa para a gente pensar, porque quando a gente pensa assim, é possível sexo sem amor? Todo mundo diz que sim. Sim. Então, se é possível sexo sem amor, então são Aham. coisas separadas. Sim. Então, por que não somente o amor, o amor sem o sexo? Né, que são Interessante. conceitos separados. Então, para eles, são conceitos separados, e então o amor pode acontecer para a maioria deles, né, se apaixonam, normalmente, como qualquer outra pessoa, mas não veem esta outra pessoa, esse objeto de paixão, como um objeto sexual, mas sim como uma pessoa da qual eles querem se aproximar, querem conhecer, querem entender, querem estar perto, estar junto, mas não necessariamente no contexto sexual. Me diz uma coisa, Beth, essa foi sua tese de Doutorado. doutorado, né? Tá concluída? Sim, está concluída. A minha tese de doutorado, Tá. ela foi defendida agora em março na Faculdade de Educação da USP. Então, o meu trabalho, ele está muito ligado com a área de educação, porque o meu interesse era conhecer as trajetórias de autoidentificação da assexualidade. E foi a primeira pesquisa no Brasil feita Sim, sim, você é essa sobre referência, esse né, no assunto, né? Eu Brasil. comecei a pesquisa em 2009, Tá. para fazer o projeto, né? Apresentei esse projeto, então tive todo tipo de dificuldades pela frente, Eu porque imagino. na época as pessoas assexuais elas viviam completamente escondidas nos avatares, nos pseudônimos do Orkut, principalmente da antiga Que rede ainda era o Orkut na Ainda era o época. Orkut, então havia diversos grupos, mas não havia uma discussão estruturada a respeito da sexualidade. Fora do Orkut havia uma outra comunidade, que é uma comunidade realmente assexual, existe até hoje, chamada Comunidade Assexual A2, que tem uma outra proposta, que é a proposta de fato, discutir a sexualidade, congregar as pessoas assexuais para uma discussão saudável sobre a sexualidade. Mas naquela época, então, eu tinha a impressão que não ia conseguir entrevistar ninguém, porque essas pessoas não apareciam. Sim. Né? Então, a minha ideia era simplesmente tentar fazer o que a gente chama de uma netnografia, né, na internet, e observar qual era a interação desses assexuais na internet. Certo. Mas aí eu criei um blog, que é um blog que se tornou uma ferramenta de pesquisa, e por meio do blog, as pessoas assexuais começaram a aparecer. Né? Então, me dizendo assim, puxa, que ótimo que tem alguém fazendo essa pesquisa, porque eu nem sabia, né? Por isso, como exatamente. Você fala, que às vezes, não saber, né? Porque E se nomear, né? Vai falar, eu não sabia. É importante. Exatamente. Né? Então, eu recebo sempre muitos e-mails, muitas mensagens no Facebook de pessoas do Brasil inteiro que dizem, puxa, eu cheguei ao seu blog, ou fiquei sabendo da sua pesquisa, ou vi você na televisão,
e de repente eu sinto que eu estou saindo da marginalidade, porque a minha sexualidade ela agora está sendo estudada de maneira séria por uma universidade séria. Que legal. Então que isso vai me tirar da marginalidade. Então com isso eu consegui entrevistar 40 pessoas do Brasil todo. Olha que bacana. Vamos falar dessas pessoas que eu acho o máximo, né? Assim, o perfil. Eu vi algumas entrevistas suas, então realmente existem vários tipos, né? Quer dizer, por exemplo, comenta pra gente o DEMI, o que seria? Ah, tá. Bom, antes de falar do DEMI, só para contextualizar um pouquinho, é importante dizer que as comunidades assexuais, elas surgiram na internet, a partir de uma discussão que vinha sendo feita mais ou menos a partir de meados dos anos 90, e no comecinho do século XXI, então, foi criada uma comunidade norte-americana que se tornou a maior comunidade do mundo, que é a de Haven. Isso, a Haven, ela foi criada e aí muitas pessoas do mundo todo começaram a chegar nessa comunidade e dizer, puxa, né, eu me senti um ET no mundo, não sabia que existiam outras pessoas assim como eu e de repente descubro uma comunidade onde tem muita gente. Elas acreditavam que eram doentes, por exemplo? Exatamente, porque como, né, a própria ciência constrói o sexo como inerente ao corpo humano, aí essas pessoas falam, poxa, mas se eu não sinto isso, né, qual que é a diferença? Por que eu sou diferente? E a falta de interesse por sexo, ela sempre foi construída como problema, como transtorno. Então não tem uma outra interpretação. Aí essas pessoas então se sentiam assim. Mas a partir então da criação dessa comunidade e a partir da troca de experiências das pessoas assexuais que chegavam, essa comunidade então criou alguns princípios e algumas categorias para mostrar que a sexual não é tudo igual. Que existe uma diversidade grande na sexualidade, então as pessoas passaram a se identificar dentro dessas subcategorias. Então, eles perceberam que entre os assexuais, por exemplo, havia pessoas que não tinham interesse por relações amorosas e outras que tinham. Certo. Tá? Então, só aí eles já criaram duas categorias. Então, as pessoas que não têm interesse são chamadas de aromânticas. E as que têm interesse chamadas de românticas. Quer dizer, o aromântico, então, na verdade, ele só tem amigos, nem no sentido, sexo, ele não nem quer um companheiro, uma companheira ali, ele não tem interesse em parcerias amorosas, se sente muito bem sozinho, com seus amigos, com a sua família. Então é uma pessoa que muita gente pode olhar, puxa, é uma pessoa solitária. Não é uma pessoa solitária. Só para deixar claro para as pessoas, né? Quer dizer, gente, isso não é um período né? A Beth vai falar sobre isso. Não é um período que você está passando, que você está num momento só seu, né? Quer dizer, isso ela está falando desde sempre. Isso, as a pessoa nunca reconhecem, teve essa necessidade. Exato, né? Elas se reconhecem dessa forma. Então, a Haven, que é essa grande comunidade, ela criou então essas categorias que depois foram para o mundo todo por causa da internet, por isso que eu digo que a sexualidade não haveria como categoria se não fosse a internet. Isso para isso realmente a internet ajuda muito. Precisou ter redes sociais e os recursos da internet para que houvesse essa congregação de assexuais. Muito bem. Aí nós temos então os aromânticos e os românticos. Aí entre os românticos, observou-se que a atração amorosa que o romântico sente, ela pode ser direcionada para o mesmo sexo, para o outro sexo, para qualquer dos sexos, ou independente de sexo ou gênero. E aí criou-se, então, categorias, aí eu já não poderia chamar, por exemplo, uma pessoa assexual, romântica, que sente atração romântica pelo mesmo sexo, eu não posso chamá-la de homossexual. Porque a categoria homossexual é construída, fundamentada no desejo sexual compulsório. Né? Então, eles criaram a palavra homorromântico. E daí vai, heteroromântico, se essa atração romântica é pelo outro sexo, birromântico, panromântico e assim por diante. Foram criadas essas categorias então se espalharam por comunidades do mundo todo e aqui no Brasil, inclusive, as pessoas se identificam dessa forma. Aí, posteriormente, tem uma outra classificação que eles perceberam também que pessoas que também preferiam se identificar como assexuais, mas tinham um histórico um pouquinho diferente de conseguir sentir, sim, desejo sexual quando estiver num contexto emocional de um relacionamento amoroso muito forte, muito intenso. Aí ela consegue. E somente por aquela pessoa. Não é que aí aflorou. Não é ela. Por aquela pessoa. Como um exemplo, eu preciso de um desses, porque eu sei que eu não vou ser traída, né? Algumas pessoas falam isso. Eu quero! Uma das minhas entrevistadas, por exemplo, ela se casou aos 20 anos e durante 10 anos foi casada, teve relações. Até então, ela nunca tinha tido desejos sexuais por ninguém. Durante o casamento,
ela tinha uma vida sexual para ela satisfatória, para o marido também, Sim. sentia desejo sexual, e quando esse casamento terminou, né, Tá. acabou, quer dizer, a partir Que daí, interessante. quando eu a entrevistei, ela tinha 50 anos, e ela terminou o casamento com 30, então há 20 anos ela não tinha se apaixonado por ninguém, nem se aproximado de ninguém nesse sentido. E sem a necessidade. Sem a necessidade quer dizer, absoluta disso. Então, por isso que Tá. a sexualidade, a gente costuma dizer que ela tem uma área cinza. Uhum. Entre a sexualidade mesmo, da forma que a gente conhece, e a assexualidade, porque é claro que existem também aqueles que são assexuais mais radicais. Mais vamos dizer assim. radicais, tá. Eles até se chamam, né, de radicais, mas aí existe uma zona cinza onde existem algumas possibilidades de experimentar o desejo ou de experimentar a atração. Tá? Então não é assim tudo preto e branco, por isso que tem uma área cinza. Sim, né? os românticos, quer dizer, eu tava vendo até algumas entrevistas, eles vivem como um casal, né? Dormem juntos, passeiam, fazem de tudo, só Passível que... de negociação. Exato, né? Eu entrevistei pessoas que me falaram assim, que jamais, elas são românticas, mas Sim. jamais elas beijariam ninguém. Tá. Né? Então, o beijo é uma prática que não está no repertório dessas pessoas. Ok. Inclusive, algumas experiências muito negativas com o beijo. Algumas é? me contaram, Tá. me contaram que é aquela coisa, puxa, né, eu fui por curiosidade, né, mas depois não Sim. acabava mais, eu estava com nojo daquilo, não sentia a menor necessidade de estar Beth, ali, de você entrou fazer num aquilo. ponto interessante, quer dizer, elas chegam até a praticar o sexo por curiosidade, devem se sentir... Sem dúvida. É como uma pessoa gay, digamos, né, como por Sim. exemplo um homem gay que, não aceitando a sua homossexualidade, vai tentar fazer sexo e ter relacionamentos com mulheres. E existe tanto, Isso, né? existe muito. Muito, Então não tem muito. nada errado com o corpo da pessoa sexual. Ela Tá. pode optar, inclusive, por fazer sexo, por estar num relacionamento amoroso no qual a outra pessoa não é assexual. Ela pode abrir mão. E eu costumo dizer o seguinte... Aí tem que ter um contrato aí, né? Então, mas eu costumo dizer o seguinte... Todos nós abrimos mão de alguma coisa quando estamos apaixonados, estamos num relacionamento amoroso. É essencial. Sexo né? não é tudo. Sim. Não é? Então, a gente vê casos, né, de pessoas que abrem mão de programas que elas gostariam de fazer porque aquela pessoa não gosta, então ela abre mão, ela não Aham. faz. Então, todos nós abrimos mão de alguma coisa. E para alguns assexuais que aceitam fazer sexo, alguns que aceitam, Tá. eles abrem mão. Falam, olha, para mim eu não sinto necessidade, mas já que essa pessoa que está comigo, para ela é importante e o relacionamento com ela para mim é importante, por que não? Então são pessoas que não têm repulsa ao sexo. Mas, por exemplo, Beth, pode acontecer de nesse contrato, por exemplo, se eu sou assexuada, eu falo pro meu parceiro, você tá livre, porque eu Pode. entendo o seu ponto de vista. Pode acontecer Tá. sim. Também é uma possibilidade de negociação. Por isso que eu digo, os relacionamentos com pessoas assexuais, eles não são, tem uma diversidade muito grande aí. Primeiro do que a pessoa está disposta a fazer, né? Digamos, se ela está disposta a beijar, se ela está disposta a ficar com essa pessoa, então pode ser que ela tenha um pouquinho mais de possibilidade de encontrar alguém que não seja assexual. Certo. Pode ser. Não sei, né? Não Isso é tem muito pesquisas assim sobre interessante. isso, mas é possível que sim. Aquela que está disposta a fazer sexo também, mesmo não gostando ou mesmo não curtindo tanto, é possível que ela encontre. Eu entrevistei muitas mulheres que diziam para mim assim, puxa, eu acho que eu nunca vou encontrar um homem que me aceite como eu sou. Aham. Algumas diziam isso. Sim. Mas acontece, viu? Né? Não entre as pessoas que eu entrevistei, mas eu já vi casos, sim, de pessoas assexuais que não queriam fazer sexo e que encontraram uma outra pessoa que não era, mas que respeitou isso. Tá. Respeitou isso e conseguiu ter um Conseguiu relacionamento. realmente entender e- Exatamente. A gente ouve muitas histórias nesse sentido Eles também. passam por muito preconceito? Então. Porque ainda é algo escondido, existe, né? claro. Não, e justamente, como a sexualidade ainda é pouco conhecida, então as pessoas conhecem a heterossexualidade, a homossexualidade e talvez uma bissexualidade aí no Sim. meio, que é até conhecida. Sim. Então, as pessoas que não conhecem a sexualidade, muitas pessoas têm a tendência a encaixar o assexual como homossexual, por exemplo.
Ok. Né? E aí é que surge o E preconceito. ele mesmo pode acreditar por um tempo que é homossexual. Exatamente, porque né? justamente a minha pesquisa, ela estudou as trajetórias de autoidentificação da sexualidade. Tá. Então, o que eu percebi de comum em quase todos eles. Então, são pessoas que até a adolescência, né, a puberdade, viviam normalmente suas vidas, né? Algumas já diziam assim, poxa, eu já sentia que relacionamentos amorosos para mim não faziam nenhum sentido. Sim. Mas quando chegaram a essa época, na convivência com os colegas e percebendo que os colegas se desinteressaram pelas brincadeiras de infância e começaram a se interessar por sexo e relacionamento, é neste momento em que cai a ficha. Ok. E ela diz, puxa, será que... Né? Aí começa a fase de formulação de hipóteses. Então começa assim, puxa, vai ver que eu sou imaturo, né? Vai ver que eu ainda não cresci, daqui a pouco isso vai acontecer comigo também, não é? Ou vai ver que eu sou muito tímido. Porque vai ver até que eu sou então moralista. existe para ele a possibilidade de não sentir isso. Porque já nunca que ouviu todos falar. os amigos estão sentindo, né? A sociedade sente. Exato. Né? E é diferente, por exemplo, do homossexual, porque o homossexual tem referências em todas as partes. Ele sabe o que ele é, sabe o que é homossexual. Exato. Tem as paradas LGBT, tem personagens homossexuais nas novelas, nos filmes, em toda a parte. Então a pessoa consegue uma referência de identificação. Beth, agora então o assexual não. O assexuado ele não entra no grupo LGBT. Alguns são LGBT. Tá. Né? Como eu te falei, alguns sentem atração amorosa por pessoas do mesmo sexo ou pessoas de qualquer dos sexos. Ok. Então, teoricamente, poderia estar no movimento. Só que aí não é tão simples assim, porque o movimento LGBT, essa discussão ainda não existe muito aqui no Brasil, existe mais nos Estados Unidos. Mas o movimento LGBT, por ser um movimento que está baseado em identidade sexual e também na liberdade de fazer sexo com quem quiser, né, sem ser julgado pela sociedade, sim. Aí eles meio que olham para os assexuais e pensam assim, mas sabe, você não sei, você acha que você não devia estar aqui. Quem são esses K-Pexianos? E quem são, né? E qual é o tipo de preconceito, né? Será que você pode levar um tiro na rua por ser assexual? Aí começa toda aquela hierarquia de desigualdade, né? Aí aquela hierarquia, e qual é o preconceito que você sofre? E entre o ser humano sempre vai ter. Exatamente, né? Quer dizer, o que é diferente daquilo que eu sinto passa a me incomodar, porque... Isso, né? é uma ameaça, né? Acaba sendo uma ameaça. Exato. Até mesmo a tudo que eu acredito sobre mim mesma, né? Exatamente. Exato. E aí eles, então, isso acontece basicamente na escola, então por isso, lá na área de educação, para a gente é importante estudar a diversidade sexual e os reflexos disso na escola, principalmente nos programas de educação sexual escolares. Sim, claro. Né? Porque todas essas pessoas vão estar nesses programas e não estão sendo contempladas, né? Tanto que grande parte da minha tese... eu utilizei justamente para saber dessas pessoas qual era a percepção delas em relação à educação sexual escolar que elas tiveram e como seria uma educação sexual escolar inclusiva para os assexuais. Interessante. Tá? É interessante. Agora, gente, só vou entrar no intervalinho, a gente vai mandando só, já tem algumas questões aqui, programa freudexplica@gmail.com, a gente já volta para falar com a Beth. Até mais. Olá, eu sou JB Oliveira. Quero convidar você para assistir ao nosso programa Conversando com São Paulo pela TV Geração Z. Conto com você. Alô, galera do bem? Eu tô aqui para lembrar vocês que toda quarta-feira a gente está apresentando o programa Lucimara Paris sobre os mais diversos assuntos. Mas de cada 15 dias a gente fala sobre os ETs. Eu tô aqui com a maior ufóloga do país, Ângela do Pascoal, esclarecendo várias dúvidas. Você, internauta, pode mandar sua mensagem que a gente vai esclarecer. Eles existem? Eles estão perto ou não? Confira, toda quarta-feira, às 21 horas, aqui na TV Geração Z.
Olá, eu sou Amanda Pereira. Quarta-feira, às 19 horas, ao vivo, aqui na TV GZ, nós temos um encontro marcado. É o nosso Happy Hour, o nosso programa Atualidade TV, com um olhar para a mulher contemporânea, atual, múltipla, ou para você que quer entender um pouquinho mais essa mulher. De volta com Freud Explica, hoje com a Elizabeth Oliveira falando sobre os assexuais, eu tô adorando. Beth aqui do Carlos de Ribeirão Preto, olá, parabéns por trazer informações tão importantes e que geralmente são tabus em nossa sociedade. Nunca imaginaria que existe uma porção tão significativa de pessoas assexuadas. Parabéns também à convidada pelo estudo tão corajoso e educativo. Muito bacana, Carlos. Muito obrigada, Carlos. Realmente, você é corajosa e pioneira, né? Houve todo tipo de dificuldade, né? Então, fazer uma pesquisa muitas vezes implica você ir até o desconhecido, né? Era uma pesquisa exploratória, era inédita. Sim. Então, teve toda essa dificuldade em conseguir pessoas que confiassem na pesquisa e na pesquisadora. Exato. Para que abrissem os seus corações e falassem das suas experiências, mas eu recebi muitos e muitos pedidos de pessoas que, né, me falaram, olha, que bom, né? Eu quero contribuir, quero ajudar, porque eu acho que isso vai, do mesmo jeito que vai me ajudar, Sim. vai ajudar muitas pessoas também que estão aí. Você né, está que não abrindo conhecem. novas possibilidades, você está mostrando um grupo que devia estar sofrendo isolado, né? Porque realmente, se eu não me reconheço numa sociedade, eu sofro. Exato. Claro. Você não sabe que tem outras pessoas como você. Exato. E todos os meus entrevistados, quase todos usavam essa figura em dizer, antes eu me sentia um ET na Terra. Uhum. Aí depois que eu descobri o conceito de assexualidade, aí eu senti assim que na nave mãe que eu vim, vieram outros, eles estão espalhados pelo mundo. Também existem, né? Então, do planeta que eu vim, vieram outros também. Tá. Porque não é simplesmente a questão de não gostar de fazer sexo. Vai muito além disso. É uma forma de ver o mundo que não está filtrada pelo sexo, pela sexualidade, mas está mais focada nos relacionamentos e não no sexo. Certo. Então é uma forma de ver o mundo, não é simplesmente gostar ou não de fazer sexo. De fazer sexo. Exato. Aqui uma pergunta do Bernardo, a gente chegou a comentar se existe preconceito, né, contra as pessoas assexuais. Isso, de um modo geral, que é assim, se você disser para alguém, eu estou com um problema sexual, né, de, sei lá, frigidez ou de impotência, hormonal, a outra pessoa sim, vai simpatizar com você e vai dizer, puxa, né, coitada, você vai ao médico, né? Sim. Não, tudo bem, você vai ao médico, isso tem jeito e tudo, isso é uma coisa. Exatamente. Agora, você dizer, olha, eu sou assexual, eu não gosto de sexo, não tenho o menor interesse... Isso é o que eu estava te falando. Coloca uma certa ameaça a tudo que a gente sabe de sexualidade. Exato. Como é possível que alguém seja humano, né? Porque como e não essa tem questão um desejo do sexo, sexual, ele está construído socialmente como inerente ao corpo humano. Então essa pessoa não é humana. Então ela não tem sentimentos. Né, o que é totalmente absurdo, equivocado. Né? Claro. É equivocado. E essas pessoas sentem sim preconceito, então neste ponto, quando elas resolvem revelar a sua sexualidade, e primeiro tem que explicar o que é, e aí tem que enfrentar uma enxurrada de perguntas. Sim. Porque aí as perguntas vêm, mas espera um pouquinho, você já fez sexo? Não. Como você sabe que você não gosta de sexo se você nunca fez? Então, essa é a primeira pergunta, e já parte de um princípio equivocado. Eu não preciso fazer sexo com uma mulher para saber que eu não sou homossexual e sim heterossexual. Exatamente, claro. Eu não preciso, quer dizer, cada um se constrói de uma forma e sabe quem é. Exatamente. Mas a sexualidade, ela ainda é desqualificada. Né? Quando alguém diz, eu sou assexual, não, peraí, vamos ver. Ou você não fez certo, aí é porque você não fez comigo. Isso tem muito, isso também. né? O machismo na sociedade, muitas mulheres que eu entrevistei disseram também isso. Na bissexualidade, na homo, isso, né? O homem fala, ela é lésbica porque ela nunca transou comigo, Acontece né? exatamente a mesma coisa com os assexuais. As mulheres passam muito por esse tipo de assédio, e é um assédio totalmente desnecessário. Desrespeitoso, sim, não é? Sim, em concordo. relação às mulheres. E aos homens também, né? Porque eles
não querem fazer sexo, né? Muitos deles não querem fazer sexo, mas estando num relacionamento amoroso, o sexo é esperado. Estou imaginando pro homem nessa cobrança machista de precisar, exato, né? Exato. Então é um sofrimento que eles passam. Pelo que eu percebi, pela pesquisa, pelo que eu constatei, para os homens é a questão da sexualidade que é cobrada socialmente, e das meninas é o relacionamento amoroso. Então, para os meninos você já fez sexo? E para as meninas, de quem você gosta? E algumas meninas que eu entrevistei me disseram assim, eu não entendi essa pergunta, porque ela falava de quem você gosta, e eu dizia assim, eu gosto de todo mundo. Eu não consegui entender qual que é a diferença entre você gostar de um amigo, por exemplo, de alguém que você tem afinidade, e esse gostar que é mágico, né? Que as meninas trazem para a escola, eu gosto daquele, você acha aquele menino bonitinho, não é? Então, elas se sentiam cobradas nesse sentido. Beth, isso pode trazer isso que a gente está falando, né? Essa questão, o homem precisa ser assim, a menina precisa gostar afetivamente. Isso pode trazer questões emocionais para a pessoa, quer dizer, claro que não vai trazer por ser assexual, exato, né? Porque ele nunca sentiu o prazer, então isso não é uma coisa que para ele está, né, incomodando. Sem dúvida. Mas essa pressão da sociedade pode, eu imagino que realmente... Então, existe, inclusive, um transtorno que é chamado de desejo sexual hipoativo, você já deve ter ouvido falar. Sim. Esse transtorno, que é classificado como transtorno pelo DSM, que é o Manual Estatístico e Diagnóstico de Transtornos Mentais, sim, ele é considerado um transtorno. E quando você vai nesse transtorno, né, que é o desejo sexual hipoativo, ele é definido como falta de fantasias e falta de vontade de fazer sexo, porém só deve ser classificado como transtorno se causa infelicidade e sofrimento à pessoa. Então, tá aí, né? A descrição é a descrição da sexualidade. Não adianta dizer que só se a pessoa se sentir infeliz deve ser considerado transtorno, porque essa infelicidade ela pode ter causas externas. Claro. Causas externas. A sociedade que pressiona, que é opressora nesse sentido, e a pessoa se sente infeliz pela pressão da sociedade por ser vista de forma diferente. Sim, claro. E não por ser assexual. Sim. Entende? Então, nos Estados Unidos existe um movimento lá dos assexuais, principalmente dos assexuais que estão nessa comunidade da Haven, um grupo que tenta trabalhar juntamente com a Associação Americana de Psiquiatria, no sentido de alterar essa descrição do desejo sexual hipoativo no DSM, porque da forma que está, simplesmente ela patologiza a sexualidade, embora a palavra assexualidade não esteja lá. Então esse é um problema. Ok, entendi. Então, quando toda falta de desejo sexual é interpretada como transtorno, obviamente essas pessoas também sofrem, não é? Essa pressão social, né? Você tem que ir ao médico. E eu tive, muitas das pessoas que eu entrevistei foram ao médico. Pois, eu fico imaginando uma mulher que imagine, poxa, eu não consigo sentir prazer com meu marido e... Eu não consigo sentir vontade. Vontade, né? Deve desejo. Examinar aí 1000 coisas. E em terapia, eu recebo também físicas. Muitas mensagens, tanto pelo Facebook como pelo e-mail, de pessoas casadas com pessoas que não gostam de fazer sexo. Aí elas me veem na televisão. Aí querem saber, olha, eu tenho aqui, né? Eu sou casado com essa mulher e ela não gosta de fazer sexo, a gente fica muito tempo sem fazer, e eu tenho pessoas, né? Eu tenho outras mulheres fora, porque já que ela não faz. Mas esse mesmo homem que me disse isso, disse assim, eu não me separaria dela, porque eu não me separaria por causa disso, porque eu a amo. Porque eu gosto dela. Então vê que são coisas distintas, né? Que culturalmente nós fomos juntando. Né? Exato. Mas é uma coisa que tem que ser questionada, de fato. E Beth, assim, para ser considerado assexual, por exemplo, se eu sou assexual, eu tenho que ter a questão hormonal ok, quer dizer, eu não estou tomando nenhum medicamento que possa me trazer essa falta do desejo, quer dizer, isso tudo você pesquisou? A sexualidade é uma autoidentificação. Então, somente a pessoa que, conhecendo os princípios, sente que que as experiências dela estão em conformidade com esses princípios, ela se auto-identifica como assexual. Não tem outra forma. Não tem como outra pessoa dizer você é assexual. Porque às vezes, por exemplo, um trauma que ela tenha passado... Mesmo o trauma, é importante a gente lembrar o seguinte, que mesmo que uma pessoa tenha um trauma, então, se nós pegarmos pessoas de diversas orientações sexuais,
nós vamos perceber que todas elas, né, existem pessoas que passaram por traumas. Sim, por abuso. Algumas por né? abuso, algumas por estupro, mas não é possível, né, que enquanto muitas pessoas se recuperam ao longo da vida, elas se recuperam e superam o problema, elas não vão se tornar nem assexuais, nem homossexuais, nem heterossexuais em função de um trauma. E às vezes até pode levar para uma hipersexualidade. Exatamente. Né? Então, Quer não dizer, dá para uma... saber, né, Sim. se foi um trauma que causou qualquer coisa. Ok. Então, aí eu acho muito difícil. Ok. Então, nós vamos assim, pela autoidentificação da pessoa. No entanto, é muito importante a gente perceber também que o rótulo assexualidade pode ser um lugar quentinho e muito confortável para pessoas que ainda não sabem exatamente o que elas são. Tá? Então, Ok. pode ser. Então, eu recebo também algumas mensagens de pessoas, olha, eu me classifiquei assim, fui abusada na infância. E eu sei que é por causa disso que eu sou assim, então eu não gosto de sexo, eu não quero. Ela diz isso. Tá. Né? Eu me classifico como assexual. Aí você pergunta um pouco mais, quer dizer, aí sim você começa a pensar que pode ser um rótulo que ela está adotando naquele momento para não ter que lidar com o problema que aconteceu. Sim, é mais seguro para ela naquele momento exatamente. ter esse rótulo, né? Entre os meus entrevistados, ninguém, tá? Não aconteceu, eu entrevistei 40 pessoas, a maioria fez questão de me dizer desde o começo, embora não fosse uma pergunta minha, elas faziam questão de dizer, olha, eu não tenho nenhum problema nem de saúde, nem de abuso, não sofri estupro, nada disso. Eu quero te falar para você já não pensar, quer dizer, ela já diz isso. Porque já tem a experiência de ter confidenciado, né? E alguém, exatamente. Aqui, Beth, a Marlene de Campinas diz o seguinte: olá, gostaria de entender se é possível um relacionamento entre um casal cujo um dos parceiros é romântico, mas radicalmente assexuado. Haveria ciúmes por parte do assexuado se o parceiro procurar satisfação sexual fora do lar? Isso também é o que eu estava falando, é negociável. Eu tive pessoas que eu entrevistei que eram casadas e que me diziam assim, olha, eu sou assexual e eu não quero fazer sexo com a minha esposa, né? Para mim, se ela, né, eu gosto de estar com ela, gosto do nosso casamento, gosto da nossa vida em comum. Agora, se ela quisesse fazer sexo com outra pessoa, não seria uma coisa que me incomodaria. Eu entenderia e eu entenderia. Pode ter o ciúme também. Pode ter ou não. Ou não. Ou não. Isso depende da pessoa. Exatamente. Né? Depende. Então, cada ser humano é um universo muito complexo, né, Beth? Existem casos em que existe essa liberdade e essa confiança da pessoa. E fala, bom, eu sei que o meu parceiro me ama e sei que ele precisa de sexo. Então, para mim, ele pode fazer sexo com quem ele quiser, porque eu sei que o amor vai ser comigo. Que, aliás, você usou uma palavra que é essencial, independente de sermos héteros, bi, assexuais, é a confiança. Exatamente. No relacionamento, eu acho que isso é muito importante para todo mundo, né? Olha, aqui, ela é uma anônima, tá? Pede presidente como anônima, diz, boa tarde. Como saber se sou assexuada ou se meu problema é fisiológico ou emocional? Tenho repulsa ao sexo e quando tentei uma vez com meu namorado, senti muita dor local e repulsa. Então, como eu disse, a sexualidade ela é uma autoidentificação. Então, ela é fruto de, primeiro, conhecer o ideário da sexualidade e se identificar com ele, se identificar com as experiências de outras pessoas que passaram por aquilo, para ver se tem algum fundamento, se faz sentido para mim. Exato. Né? A primeira coisa é isso, conhecer e conhecer outras experiências para aí ver se... Porque, assim, muitas vezes você está com aquela dúvida, né, enorme sobre quem eu sou e começa a perceber que existem outras pessoas com experiências muito semelhantes à sua. Isso é muito importante. Exato. Esse espelho. E saber que né? você não está sozinho naquilo. Sim. Né? Mas é uma autoidentificação. Pode ser uma pessoa que tenha repulso ao sexo, quer dizer, muitas pessoas que têm repulso ao sexo, ela pode ter uma lembrança do porquê disso, então aí situações de abuso, etc. Sim. O que não quer dizer que necessariamente seja isso. Sim. Não quer dizer, né, que a pessoa não tenha superado. Mas porque o assexual não necessariamente ele tem uma repulsa ao sexo. Não, então, como eu disse, tem uma diversidade. Né? Tem alguns que são totalmente neutros em relação a isso, e se estiverem no relacionamento com pessoa não assexual, topam fazer, e isso não é um trauma para ele, tá? Ok. Né?
Eu costumo Tá. contar uma historinha Que coisa, pessoal. né? Não, eu costumo contar uma historinha pessoal minha, de quando eu estava noiva lá, muitos anos atrás. Eu odeio futebol em todas as suas formas e eu cheguei aí no estádio de Somos futebol. duas. Tem coisa pior. Que não tem nada pior, não é? A gente abre mão de coisas, né? Muita Mas você vai, coisa. você vê que a pessoa ficou feliz porque você foi, e isso acaba sendo Isso faz parte da parceria, da construção, né? do Exato, relacionamento. exatamente. Então, claro. para ela, eu diria, né, que realmente a sexualidade ela é uma autoidentificação. A pessoa tem que se informar primeiro, conhecer outras experiências, para ir ver se aquilo cabe, né? Sim. Ninguém é obrigado a fazer nada. Ninguém é Claro, obrigado a isso fazer é sexo. essencial. Isso que é a primeira coisa. Exatamente. Nunca fazer alguma coisa que não parece certo Porque pra a você. sociedade está ditando isso, porque Exato. os filmes estão mostrando Isso. cenas, né? Quer dizer, os Exatamente. livros, porque se cultua isso Isso. socialmente, É, né? não tem que ser necessariamente assim. Aqui, Marlene de Jundiaí. Oi, Beth, oi, Tati. Sou pedagoga e estou amando esse programa. O assunto de hoje me interessa particularmente, pois introduzir o assunto sexo entre meus alunos já é complicado. Como você, Beth, sugere que eu explique a eles sobre a sexualidade, Marlene? Marlene, excelente pergunta. Que bom, né? Eu fico Vamos- tão feliz em ter alguém da área de educação que esteja nos Que vendo. esteja e que, assim. e que tenha essa preocupação, né, da inclusão da diversidade sexual. Exato. Na minha pesquisa, uma parte grande da minha pesquisa é justamente a análise das experiências dos assexuais nos programas de orientação sexual e como é que eles sentiriam que deveria ser um programa para ser inclusivo. Né? Aham. Então, a primeira coisa que todos eles me disseram, né, é a crítica aos programas que não incluem a diversidade, né, que só tem um tipo de sexualidade, que é heterossexual, ou mesmo que fale da homossexualidade, Sim. mas é só isso, quer dizer, é só isso, o ser Ele humano tem é só essas isso. opções aí. Então, a primeira coisa é ter abertura para falar da diversidade e também reconhecer que nós não conhecemos tudo ainda. Claro, claro. A sexualidade, por exemplo, só está surgindo como uma categoria de estudo no começo do século XXI, né? Então, nós temos algumas pistas de que, quer dizer, uma base de 1% das pessoas, mas eu acredito que seja muito mais, nós não temos ainda Da escala levantamento, do né? Kinsey, O né, Kinsey também, diz que ele 1%, deixa aí para ser mas estudado, nós, né? É Mas ele seara já aberta. percebe, né? Mas temos, sim, Sim. pessoas que não necessariamente têm um transtorno. Então, nós temos que estar aberto à diversidade para poder falar para os alunos da diversidade. Sim, inclusive, Beth, o Kinsey, ele coloca grande parte da bissexualidade. Ele Se coloca, você ele faz uma perceber. escala, né? Na qual ele excluiu a sexualidade. Exatamente. Embora ele tenha apurado, ele apurou que havia É. pessoas que não gostavam de sexo no levantamento, mas ele deixou essas pessoas de lado. Como mais ou menos 1% ali, criou né? ali, quer dizer, dele pessoas que têm algum Sim. tipo de desejo sexual. Mas quando a gente fala na escola, então, conversando com essas pessoas que eu entrevistei, eles disseram para mim assim, que primeiro, os programas de educação sexual dos quais eles fizeram parte, colocam o sexo como compulsório. Ok. Né? Então, primeiro já começa dizendo, olha, você vai fazer. Aham. Então, já parte do princípio que todos aqueles alunos que estão ali ouvindo aquela palestra, Sim. todos vão fazer. Então, passa-se a ideia de que de qualquer jeito você vai fazer. Você vai fazer, você vai começar a sentir Exato. coisas diferentes, Isso né? é patologizante Sim. para aqueles jovens que estão lá e pensam assim, poxa, mas eu não sinto isso. Que né? coisa, né? Realmente, Então eles se sentem totalmente excluídos em relação a isso. Aham. Então, a partir do momento que nós dissemos, olha, você vai fazer sexo, então você precisa aprender a se proteger, não é? Aí vai Sim. todos os programas, né, de uso de camisinha, de anticoncepcional e tudo mais, sem considerar que uma parte daquelas pessoas que estão ali pode não se identificar com isso, e apesar de ser importante para elas conhecer, claro, Sim. que é importante porque elas vão poder, né, futuramente, se acontecer, Claro. mas também colocar que nem todos os jovens e nem todas as pessoas gostam de sexo. E que aquilo, eles costumam dizer o seguinte, que acontecem épocas diferentes da vida, tem gente que amadurece primeiro. Colocar o sexo e a iniciação sexual como um símbolo de maturidade, não é. Não se pode dizer isso. Aham. Porque aí eles ficam com essa coisa, então eu não sou maduro. Quer dizer, Sim. então eu vou chegar com 20 anos, quer dizer, eu não cresci. Então, se o sexo é, Aham. não é? Iniciação tardia, iniciação precoce, Tá. tudo isso, mas tem lá a iniciação. Aham. Entende? Então não Sim. vem alguém para dizer, olha, na vida tem outras coisas que não seja o sexo, tá?
Você tem planos de vida, tem projeto de vida, você tem relações familiares, você tem os seus amigos, você tem lazer. Existe? Uma gama de coisas. Sim. E se você separa tudo isso para falar somente de sexo, então dá a impressão a essas pessoas de que elas são doentes. Então, se eu não sinto isso, eu vou ter que procurar um tratamento. Sim, uma curiosidade, como é que funciona a masturbação para essas pessoas? Quer dizer, elas conseguem na masturbação projetar uma figura que seja interessante ou é algo mais para um alívio aí? É isso, né? exatamente. Ela tem uma diferença aí que a gente aponta. Agora é importante perceber que a masturbação, ela foi construída durante muitos anos como uma prática infantil, preparatória para a sexualidade com parceiro. Exatamente. Ela é preparatória ou ela é substitutiva. Exatamente. Enquanto você não tem um parceiro, aí você se masturba. E então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Eu sempre falo isso, as pessoas se confundem, né? Então, para o assexual, a masturbação, quando acontece, não são todas, tá? Que fazem, mas grande parte pratica. Tá. Ela não tem o significado de que o meu corpo está pedindo para eu que faça sexo com outra pessoa. Não é com parceria. Okay. E sim, uma coisa em si mesmo. Ela é uma prática em si mesmo. Não existem ainda pesquisas que tenham conversado com pessoas sobre, né, pessoas assexuais, sobre a masturbação, então nós não sabemos muita coisa ainda. Mas algumas das coisas que a gente vê as pessoas falando nas comunidades é que elas não sentem, por exemplo, a necessidade de ter uma fantasia sexual. Ok. Que é mais ligado a um ato mecânico. Até instintivo, né? Às Mecânico, vezes, instintivo, que, né, você resolve ali na hora e você não precisa de outra pessoa para isso e nem pensa na possibilidade de que aquilo seja sexo. Não, isso eu tenho que evoluir, né? A masturbação vai ter que evoluir para parceria sexual? Sim. Não é assim que eles veem a masturbação, de forma diferente. Tá. Dá outro significado. Então eles se masturbam. E existem os que não se masturbam? Sim, muitos. Tá. Muitos não se masturbam. E aí tem até uma hierarquia, né? A gente percebe algumas brigas nas comunidades, principalmente nas comunidades americanas, que tem, aí sempre vai aparecer, né, aquele assexual que não se masturba, que é aromântico, que não quer relações amorosas, que não tem nenhum interesse e tem repulsa pelo sexo e que vem dizer, eu sou assexual de verdade, genuíno. Tá, ele é o eu sou 100%, o autêntico, porque vocês que fazem sexo não são assexuais. Entende? E não tem, a sexualidade ela não diz respeito ao comportamento. Impressionante como num grupo sempre vai ter tem uma hierarquia. Aí aparece, né? esse dizer, não, eu sou, né? Então eu não acho que você seja porque você faz sexo. Entende? Olha, então sempre tem algumas coisas desse tipo, né? Então tem a questão da repulsa, alguns têm, outros não. Uns aceitam, outros não. O tipo de intimidade, né? A atração que a gente costuma chamar de sensual, de você estar com alguém. Alguns dizem pra mim assim, olha, eu gostaria só de estar junto, de dar um beijo na testa, de dar a mão. Né? Pode até dormir junto, sem problema. Sim. Só não vai, né, fazer sexo. Aí outros dizem pra mim, não, eu aceito beijo, eu adoro beijo. Tá. Adoro beijo, adoro carícias, eu só não quero que vá além disso, né? Então pra cada casal é diferente. E tem regras diferentes, né? E a pessoa vai se conhecendo também durante a relação. Não é? E agora que a gente tá abrindo mais espaço, né? Quer dizer, essas pessoas estão se encontrando, até perguntei nos intervalos para ela, né? Quer dizer, existe uma possibilidade dos assexuais se encontrarem com outros assexuais? A internet ajuda muito, né? Sim. Sem dúvida que antes da internet, a possibilidade de encontrar duas pessoas assexuais que se encontrem de forma não planejada seria muito, muito difícil. Sim. E a internet ajuda isso. Só que a gente não pode esquecer também que uma pessoa sexual ou qualquer outra pessoa, ela não vai se apaixonar por uma outra só porque a outra pessoa é assexual. Só porque a outra pessoa, exatamente. Não é assim que acontece. Então, muitas vezes a pessoa sexual vai se apaixonar por uma que não é assexual, né? Ela pode se limitar a pessoas assexuais, sem dúvida. Que ela pode procurar nas comunidades, né? Como nas comunidades a gente vê de vez em quando, olha, tem alguém da cidade tal. Passeios, grupos, reuniões. Passeios, grupos, piqueniques. Tem muitos piqueniques agora. Antigamente nada disso acontecia, tá? Agora que está acontecendo. As pessoas estão
formando grupos no Facebook, então tem de vários estados, né? As sexuais da Bahia, as sexuais do Rio Grande do Sul, as sexuais de São Paulo. Então, para as pessoas buscarem essa proximidade geográfica, né? Até para poderem se encontrar, fazer programas juntos. Tem um grupo muito bacana em Minas Gerais, que é um grupo que se junta não só para falar de sexo e de assexualidade, mas para fazer obras sociais, não é? Para fazer ações conjuntas que eles possam fazer, ver o que eles têm em comum e fazer muitas coisas juntos, que não são somente falar sobre isso. Ai, Beth, eu gostaria de ficar assim 20 horas falando com você, muito interessante, viu? Né? A gente está passando o blog, entrem, né? Porque é muito interessante mesmo. O blog está um pouquinho desatualizado, porque ele é um blog de pesquisa, mas em breve eu vou estar retomando, já com novidades, né, da pesquisa. Bacana. Olha, muito obrigada, tá? E assim, muito assim, parabéns, tá? Parabéns de verdade. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. E foi muito bom estar aqui. E volte sempre, tá? E eu vou conversar com você depois, né? Porque, gente, eu vejo vocês na quarta-feira. Um beijo muito grande. Até lá.